Fala aí, galera. Eu vou começar esse vídeo com uma pergunta básica. O que é liberdade? Bom, para falar sobre o conceito de liberdade para a filosofia, de maneira bem introdutória, eu vou usar um autor francês, um filósofo francês, o André Comte-Sponville, que vai nos dar uma introdução, de uma maneira bem geral, do que seria a problemática ou os conceitos que envolvem a questão da liberdade na filosofia. Dessa forma, então, eu estou aproveitando os conteúdos do livro Apresentação da Filosofia, do André Comte-Sponville, que é um livro bem introdutório para quem está começando a ler filosofia e razoável para que a gente entre nessa discussão da problemática e dos conceitos que envolvem a questão da liberdade. Para fazer de uma maneira que eu acho bem mais simples ainda, tentando facilitar o trabalho já facilitado pelo Sponville, eu vou dividir, assim como o Sponville nos apresenta, o conceito de liberdade em 3 partes. Mas, além de dividir nas 3 partes como ele faz, eu vou usar um recurso de usar os verbos nucleares que estão dentro desses 3 conceitos. Dessa forma, então, o primeiro conceito de liberdade, eu vou expor o verbo fazer. E por aí a gente pode dizer assim, eu sou livre para fazer as coisas. O segundo conceito de liberdade tem a ver com o verbo querer. Eu sou livre para querer as coisas. E em terceiro, o terceiro conceito de liberdade, que vai fechar num conceito global, seria o conceito, ou o verbo nuclear, pensar. Eu sou livre para pensar nas coisas, nas determinadas ou indeterminadas coisas. Dessa forma, então, o conceito geral de liberdade envolve 3 verbos. O verbo fazer, o verbo querer e o verbo pensar. Então nós vamos tratar separadamente de cada um desses 3 verbos para que a gente possa enxergar o todo o conceito de liberdade. Começando pelo verbo fazer, eu poderia logo de cara dizer eu tenho uma liberdade de ação, uma liberdade para fazer alguma coisa. E essa liberdade de fazer, ela já resulta que é o contrário do aparecimento de um obstáculo. Ou seja, se eu tenho liberdade para fazer algo, me parece que não existem obstáculos que impeçam essa ação, essa realização, essa conduta. E aí logo de cara eu já posso lembrar uma frase do Hobbes. O Hobbes vai dizer que a liberdade nada mais é do que a ausência de qualquer impedimento que possa opor ou prejudicar o meu movimento. Por exemplo, a água dentro de um copo. Ela está sendo impedida de aumentar o seu movimento em face da barreira física que o copo oferece a ela. Então, mas se eu jogar água no chão, ela vai se esvair, ou seja, não tendo obstáculo, impedimento físico, aumenta o movimento que ela pode ter e assim aumenta a sua liberdade. Dessa forma, podemos dizer que nós gozamos de liberdade quanto maior o espaço que nos dão. Quanto maior o espaço que nós temos, maior a nossa liberdade. Ou seja, esse agir que nós temos, essa liberdade de ação, de fazer, ela fica claro que ela deve haver limites. Ou seja, esses limites geralmente são de origem física e esses limites é que nos impedem ou que diminuem a nossa liberdade. Ou seja, ela é relativa. Essa liberdade de ação, de fazer, ela torna-se relativizada por conta desses obstáculos. Ou seja, quais são esses obstáculos? Nós podemos dizer de princípio, e sem erro nenhum, que os 2 maiores obstáculos são os outros cidadãos, as outras pessoas, que também têm as suas liberdades, e o Estado, que vai gerir todo esse conjunto de liberdades de todos os outros cidadãos. Dessa forma, então, e aí eu já aproveito uma outra frase agora do Locke. O Locke vai nos dizer que onde não há lei, não pode haver liberdade. E isso já nos dá uma demonstração de que esse pode haver liberdade. A liberdade, então, é uma potência, é uma potencialidade, é uma possibilidade. Então, por mais que eu diga que a liberdade é fazer as coisas, esse fazer é enquanto potência, enquanto possibilidade, desde que não prejudique os limites impostos pelo Estado, pela lei e em vista às outras pessoas. Essa questão da possibilidade ou da potência, quem vai nos lembrar é Voltaire. Voltaire vai pôr que a liberdade, essa liberdade de fazer, ela é uma potência, uma possibilidade. Eu posso agir desde que seja lícito
e não ter com os limites impostos pelas liberdades das outras pessoas. Concluindo, então, a questão da liberdade de fazer, podemos dizer que ser livre é fazer o que eu quero, desde que essa liberdade na minha ação, na minha conduta, ela não esbarre nas condutas alheias. Ou seja, ficou claro, então, que essa liberdade é uma ação política. E sendo uma ação política, ela tem limitações físicas, ou seja, ela é relativa. Essa liberdade é relativa, não é ampla e irrestrita. Encerramos aí, de maneira muito simples, liberdade de fazer é uma limitação, ela é física, ela é política, ela precisa da lei para que regule as condutas dos outros cidadãos livres, e quem faz isso é o Estado. O Estado é um garantidor e mantenedor dessas garantias, dessas possibilidades que é a liberdade. De outra forma, nós temos a liberdade do querer, e eu acho que é aí que complica um pouco. Por quê? Porque a liberdade do querer, a hora que o Sponville está nos explicando, ele já põe logo de cara uma dúvida. Ele nos afirma categoricamente que nós nos imaginamos livres. Ou seja, eu vou fazer essa pergunta. Nós somos realmente livres? Somos realmente livres para querer as coisas? Parece que sim. Mas ele vai denunciar um problema que existe e vai mostrar que nem sempre nós somos livres no nosso querer. Às vezes nós somos induzidos. Para isso, ele vai dividir essa liberdade do querer em duas partes. E aqui é muito importante a gente ficar atento às divisões, porque é aí que a gente vai entender a liberdade do querer nessas duas modalidades. Existe um tipo de modalidade de liberdade do querer que ele vai denominar de espontaneidade do querer. E o outro tipo de modalidade de liberdade do querer, ele chama de livre-arbítrio. Notem que parecem sinônimos e comumente as pessoas tratam o livre-arbítrio como se fosse uma espontaneidade do querer. Ou seja, as pessoas confundem, tornam significados, mas elas não são, e eu vou explicar esses conceitos agora para que a gente não incorra mais no risco de falar que escolheu algo, por exemplo, por livre-arbítrio, e na verdade é espontaneidade do querer. O contrário quase nunca acontece, mas o livre-arbítrio sempre é confundido. Ou seja, vamos então explicar as duas. Por espontaneidade do querer, eu poderia de cara usar uma frasezinha que vai começar a clarear as nossas ideias. Espontaneidade do querer tem a ver com uma frase que o Sponville usa, eu quero o que eu quero das coisas. Não entendi. Mas vamos falar do outro para antes de explicar certinho o que é o eu quero o que eu quero. Se a espontaneidade do querer é eu quero o que eu quero, o livre-arbítrio, de contrário senso, ele tem a ver com o quero o que eu não quero. Parece paradoxal, né? Enquanto um parece redundante, o outro parece paradoxal. Mas vamos analisar essas duas figuras. Quero o que eu quero, ou seja, me é espontâneo no querer, a espontaneidade do querer, todas as coisas que dependem de uma formação da minha personalidade e do meu caráter. Ou seja, eu quero uma coisa que está dentro da minha personalidade, do meu caráter, das minhas escolhas e existência anterior. Ainda não entendi? Então vamos lá. Um exemplo simples e básico que eu sempre uso. Eu nasci numa família corintiana. Pai corintiano, 10 tios corintianos, e logo que eu nasci, foram lá, puseram camisetinha do Corinthians, a bandeira do Corinthians, mano, no quarto, e aí eu cresci escutando, vai Corinthians, e a bandeirinha. Ou seja, eu fui corintiano a minha vida inteira. E hoje, no alto dos meus 44 anos, eu ainda sou corintiano. Eu faço isso, essa escolha minha do Corinthians, mano, com face numa espontaneidade do querer. Ou seja, me é espontâneo continuar querendo ser corintiano. É livre e é autônomo eu continuar sendo corintiano. Muito embora não tenha como eu negar que existiram influências externas que me fizeram, que influenciaram diretamente a minha escolha, o meu caráter, a minha personalidade de corintiano. Entenderam? Ou seja, eu quero o que eu quero. Eu quero continuar sendo corintiano, mesmo que as escolhas tenham sido do ambiente externo, uma influência exterior. Do outro modo, o livre-arbítrio já começa a ficar mais simples. Posso dizer de cara que não existem influências exteriores. O quero, o que eu não quero, parece paradoxal, mas é justamente essa negação dessas influências exteriores
que sempre me conduziram e fizeram uma personalidade corintiana até agora. Ou seja, eu posso simplesmente falar hoje, mano, não quero mais ser Corinthians, eu vou torcer para o Palmeiras. Entende? Capite? Eu vou virar palmeirense. Essa minha escolha, esse meu novo querer, não é mais espontaneidade do querer, embora eu possa estar mudando de time de maneira espontânea. Mas não se chama espontaneidade do querer, ele se chama livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade de livremente você julgar, fazer novas escolhas e alterar, usar a mudança. A palavra-chave é mudança. No livre-arbítrio tem mudança na personalidade. Na espontaneidade do querer continua tudo do jeito que estava e também não tem nada de errado. São duas formas distintas de querer. Uma, a espontaneidade com influências externas, e a outra, o livre-arbítrio sem intervenção de escolhas externas. Vem do seu íntimo e de uma escolha pensada e repensada e uma ideia de mudança na sua personalidade. Poderia dizer, inclusive, que tem a ver principalmente com a escolha, né? E também com a questão da indiferença. Você fica, de repente, indiferente ao seu querer anterior e opta por uma mudança. Ou seja, eu tenho a possibilidade de escolher e escolher um novo existir e uma nova determinação para a minha vida. Então, a liberdade do querer, dividida em duas. Uma é a espontaneidade do querer, sofre influências exteriores, exteriores a nós, e tem a ver com eu sou livre para o meu querer. Querer continuar, por exemplo, com a minha personalidade tal como ela foi até hoje. Sou livre para isso. Ninguém me obriga a ser corintiano. Então, essa escolha minha é livre, sim, chama-se espontaneidade do querer. Mas se eu quiser mudar de time, a gente muda para a modalidade de liberdade do querer mais ligada ao livre-arbítrio, onde eu posso mudar mediante uma indiferença a minha personalidade, posso mudar, fazer escolhas e mudar para o Palmeiras, mano. Mudando para o Palmeiras significa que eu sou livre para mudar o meu querer a qualquer momento. Então isso é livre-arbítrio. O livre-arbítrio tem a ver com mudança, enquanto a espontaneidade do querer, um querer, sim, livre ainda, mas ainda atento e influenciado por questões externas. Então aí a pergunta do Spinoza, nós somos livres realmente no nosso querer? Às vezes a gente acha que quer alguma coisa por escolha própria, mas não é por livre-arbítrio, é por espontaneidade do querer, por influências exteriores. Por exemplo, quando a gente não está com fome, vê uma propaganda na TV do McDonald's e aí dá uma fome repentina. Você é livre para querer comer o McDonald's? Não, você está sendo influenciado. Então esses são os exemplos para a gente dividir as duas formas de liberdade do querer. Então nós falamos da liberdade de ação, que é o fazer, falamos da liberdade do querer, que é o querer, tem a ver com a vontade. Essa vontade ela pode ser dividida, ou seja, ela pode ser influenciada ou não pelo meio externo, e principalmente consta a questão da possibilidade de mudança. E eu vou encerrar de maneira bem rapidinha. A terceira forma, e talvez a mais simples ou a mais completa das três, seria a questão da liberdade de pensar. A liberdade de pensar, diferente das duas primeiras, que eu entendo que elas estão mais no campo da política, a liberdade de fazer, a liberdade de querer, a liberdade de pensar ela envolve o campo da metafísica, ou seja, ela sai da física, ela está dentro da nossa razão ou do nosso espírito, se preferirem os mais espiritualizados, ou seja, o pensar é algo que é interno às minhas faculdades, a minha razão, o meu espírito ou a minha alma, né? Se alguém preferir assim. Mas ela também se volta a esses direitos políticos, essa questão política, mas o que é importante aqui, para encerrar, é que a liberdade do pensamento ela tem a ver com pensar o que é verdadeiro. Por que pensar o que é verdadeiro? Porque, às vezes, nós pensamos, nós usamos a nossa razão, do nosso comprometimento intelectual para pensar acima do que é falso. Principalmente nos tempos de hoje, no que é fake news. Quando você exerce essa pseudo-liberdade sua de pensamento, pensando sobre algo que não é real, algo que é falso, você não está exercendo a liberdade de pensamento. Você está sendo induzido de novo a pensar em algo e isso não é liberdade, você não está liberto.
você está pensando segundo uma corrente doutrinária, um movimento, e o que a gente chama, não importa se de direita ou de esquerda, massa de manobra. Se você não consegue pensar com isonomia, com liberdade de verdade sobre o que é verdadeiro na coisa específica, a gente vai se achar livre, mas não somos livres. Então, dessa forma, eu posso dizer que essa avaliação do que é verdadeiro na hora do pensar é primordial. Nós devemos investigar a coisa para saber se aquilo sobre o que a gente está debruçando, nossa razão, é verdade. E dessa forma, então, isso é uma necessidade do espírito humano, da razão humana, a investigação do verdadeiro. Dessa forma, então, essa liberdade só ocorre quando eu acesso o verdadeiro. Ou seja, o verdadeiro ocorre somente enquanto liberdade e o contrário. A liberdade só existe, só ocorre se feita de modo ao que eu esteja pensando no que é verdadeiro, no que é verdade. Dessa forma, então, ser livre é submeter-se à minha própria necessidade, ou seja, se eu preciso acessar o que é real, sempre... Opa, tem uma mensagem aqui. Se eu preciso sempre acessar a verdade para ter uma liberdade de pensamento, somente a razão é que é livre em todo esse processo. Livre e, inclusive, libertadora. Ou seja, de todos os modos de liberdade, de ação, que é limitada, do querer, que também acaba sendo limitada ou influenciada, somente a razão, somente a liberdade de pensar talvez seja ilimitada. Por quê? Porque se ela acessar também o verdadeiro só, aí ela podemos dizer que ela é ilimitada. Ok? Então, com base nisso, a gente pode dizer que a liberdade é um baita do mistério, e esse mistério constitui a nossa própria natureza humana. Ninguém nasce livre, já fica claro também isso, né? Nós nos tornamos livres com o passar do tempo e com as nossas escolhas. Assim, nossa liberdade sempre vai ser limitada, somos mais ou menos livres. Está escurecendo aqui toda hora. Além de ser um mistério, o objetivo do ser humano é a busca da verdade. Então, devemos lembrar isso, que esse é o que nos move, talvez o nosso objetivo. Se alguém pensar, existe uma missão para o ser humano, talvez seja a busca da verdade sempre. O fato de ser um mistério não nos impede de investigar, e essa investigação é o que nos leva ao esclarecimento, como já dizia Kant, e esse esclarecimento é o objetivo final da nossa vida. Podemos terminar dizendo, então, que aprender, o fato de aprender, é nos desprender das coisas que nos determinam, das coisas que nos mantêm limitados sempre. Para Spinoza, e encerrando de verdade agora, para Spinoza, liberdade nada mais é do que o outro nome da sabedoria. Então, se liberdade é outro nome da sabedoria, eu encerro o vídeo aqui agora dizendo que saibam todos ousar. Sapere aude. Até a próxima.